quando você estuda para um concurso que cai essa matéria, vem alguns conceitos, algumas definições bem básicas, né, que envolvem essa disciplina. Vamos ver quais seriam esses conceitos? Eu diria, inclusive, que o conceito mais cobrado é esse aqui, ó. Então, olha só, uma definição que cai muito em prova nas diversas bancas é justamente o conceito da palavra arquivo. Até porque, para a gente estudar arquivologia, então a primeira coisa é entender, né, o que seria arquivo. E um probleminha para a gente aqui é o seguinte: a palavra arquivo ela pode ser usada para vários significados. Então, olha só, nós poderíamos dizer o seguinte: arquivo pode ser entendido, por exemplo, como um móvel que você utiliza para guardar documentos. Então você tem aquele móvel, né, geralmente de 3, 4 gavetas, que você usa para guardar documentos, então a gente chama aquele de arquivo. Então é uma definição bem básica, né, que vem na sua cabeça. Bom, outra definição seria o local que você utiliza na empresa, geralmente, ou até em casa, onde a sua documentação fica guardada. Então olha só, local onde os documentos ficam guardados, né, também é chamado de arquivo. Bom, outra definição pela bibliografia seria o órgão governamental cujo objetivo seja de guardar e conservar a documentação. Então você tem aí, por exemplo, o Arquivo Nacional, o Arquivo Público do Estado do Maranhão, o Arquivo Público do DF, o Arquivo Público de São Paulo, enfim. Então o nome arquivo também pode ser usado para designar esse órgão do governo, né, que tem a responsabilidade de guardar a documentação ali do município, do estado, do país, enfim. Agora, a definição mais cobrada em prova, essas três definições que a gente viu aqui podem cair, de vez em quando aparecem. Mas a definição mais cobrada é essa primeira aqui, ó. Conjunto de documentos. Vamos trabalhar melhor isso? Então, olha só. Então, nós já falamos do móvel utilizado para guarda de documentos, que é esse aqui, né, que você já deve conhecer. Então, esse móvel a gente costuma chamar de arquivo. O local onde a documentação é guardada, então você chega na empresa, por exemplo, você vai ter uma sala, um galpão, um ambiente onde se guarda documento. Então, esse ambiente é chamado de arquivo. Ou aquele órgão governamental, pode ser municipal, estadual, ou arquivo nacional, enfim, cuja finalidade é guardar a documentação pública, também é chamado de arquivo. Agora, a definição mais comum, que a gente vai ver depois, é o local, ou melhor, o conjunto de documentos. Agora, olha só essa questão aqui, antes da gente partir para aquela primeira definição. O que diz aqui, ó? O termo arquivo pode ser utilizado para denominar o local onde o acervo documental será conservado, ou também para designar um órgão governamental cuja finalidade é guardar e conservar documentações. Então você percebe que essa definição aqui, ela pegou duas das definições que a gente viu aqui, ó. Então o item está perfeito, exatamente isso. Então olha só, ele pegou aqui o local que a empresa utiliza para guardar documento e aquele órgão do governo cuja finalidade é guardar a documentação pública. Portanto, o item está correto, dentro daquelas duas definições. Agora, vamos trabalhar um pouquinho essa primeira definição aqui, ó, conjunto de documentos, e ampliar melhor essa ideia. Então olha só, por essa primeira definição, arquivo seria o conjunto de documentos, então olha só, essa parte que é importantíssima, acumulados por alguém. E esse alguém pode ser uma pessoa, um indivíduo, ou uma instituição, ao longo da sua existência e que comprovam as suas atividades. Então olha só, essa definição aqui, daquelas 4 apresentadas, é de longe a mais cobrada. Então aqui a gente está entendendo arquivo como nome dado ao conjunto de documentos que alguém acumulou ao longo da vida, e esse alguém pode ser uma pessoa, uma instituição, e que esses documentos comprovam as atividades, as transações dessa entidade, dessa pessoa ou dessa instituição. O que a gente pode destacar aqui? Primeiro, arquivo é um conjunto de documentos. Então, quando você reúne um monte de documentos, você está formando um arquivo, desde que essa documentação comprove suas atividades. A gente vai ver até melhor isso aqui quando for falar dos princípios da arquivologia. Mas, enfim, um conjunto de documentos acumulados por alguém, comprovando suas atividades, forma um arquivo. E quem é que guarda documento? Seriam só as instituições? Não, os indivíduos também. Então, todos os indivíduos, as pessoas físicas, como as empresas, seja empresa privada, órgão público, enfim, toda pessoa e toda instituição guarda documento ao longo da sua existência. Esses documentos comprovam as atividades que essa pessoa, essa instituição fez, e essa documentação forma o arquivo. Se você prestar atenção,
todas as definições de arquivo estão interligadas. Então, olha só, arquivo é o conjunto de documentos, o móvel que você vai guardar é chamado de arquivo, o setor da empresa que guarda essa documentação é chamado de arquivo, e às vezes o próprio órgão governamental que guarda a documentação, né, do estado, do município, também é chamado de arquivo. No final está tudo interligado, mas a definição mais cobrada geralmente é essa que refere aqui ao conjunto de documentos. E isso aí cai muito em prova, quer ver só? Olha essa questão aqui, ó. Uma questão falando de um detalhezinho desse que a gente viu. A atividade, ó, essa palavrinha aqui é importante, funcional ou intelectual das instituições e das pessoas, explica a origem do acervo dos arquivos. O que ele está dizendo aqui? Que existe arquivo por quê? Baseado nas atividades das pessoas e das empresas. Pegando um exemplo prático, como assim? Os documentos de arquivo comprovam as atividades das pessoas. Se você analisar o seu arquivo, imagine algum documento que você tenha guardado. Por exemplo, o primeiro documento que você guardou aí na sua existência, a sua certidão de nascimento, ela serve para quê? Para provar que você nasceu. Tá vendo? Todo documento de arquivo comprova alguma coisa que a entidade acumuladora realizou ao longo da vida. Se você tiver que provar, por exemplo, no dia da sua posse lá no concurso público, no cargo público, você vai ter que provar que terminou o ensino médio, ensino superior, dependendo aí do cargo. E aí, como é que você vai provar que você concluiu aquele ensino? Baseado em documento. Então você vai buscar seu diploma, seu histórico escolar, enfim, documento que está lá no seu arquivo, comprovando que você concluiu aquela atividade. Se você para numa blitz, o policial pede para você provar que sabe dirigir. Como é que você vai provar isso? Apresentando o documento da sua carteira de habilitação, ela simplesmente comprova que você foi habilitado no teste de direção. Então você vê que cada documento que você guarda comprova alguma atividade que você fez. Na instituição é a mesma coisa. Se um funcionário questiona que nunca recebeu salário, que teve algum problema, como é que a empresa vai provar isso? Apresentando documentos. Então o arquivo é formado por documentos que comprovam as atividades das pessoas, tanto das instituições, né, das pessoas jurídicas, como das pessoas físicas, dos indivíduos. Então tá aí um item perfeito. Bom, avançando mais um pouquinho, olha essa aqui, ó. Em geral, então normalmente, os documentos arquivísticos, os documentos do arquivo, são reflexos das atividades administrativas, legais ou fiscais. Ou seja, a atividade da instituição em qualquer área, em qualquer aspecto. Então, mais uma questão batendo em cima desse detalhe. Os documentos do arquivo comprovam as atividades, as transações, as realizações da instituição ao longo do tempo. Mais um item correto, dentro da mesma ideia. Olha essa aqui, ó, uma questão de múltipla escolha. Armazenamento ordenado de documentos. Então, quando você tem um conjunto de documentos organizados, criados por uma instituição ou por uma pessoa, no curso de sua atividade, ou no desenvolvimento das atividades dessa entidade, e preservados para a consecução de seus objetivos, visando a utilidade que poderão oferecer no futuro. A descrição acima corresponde a quê? Então, olha só, ele está te dando uma definição. Um acúmulo ordenado de documentos, né, acumulados por uma instituição ou por uma pessoa, de acordo com as atividades dessa entidade ao longo do tempo. E aí, isso te lembra alguma coisa? Então, a definição de arquivo. Então tá aí, a letra C é a definição correta apresentada e enunciada a questão. Mais uma. Um conjunto de documentos acumulados a partir das funções e das atividades de uma instituição, um órgão ou uma organização pode ser chamado de arquivo. Então olha só, ele está dizendo que um conjunto de documentos que a organização acumulou de acordo com as suas atividades é chamado de arquivo. Tá vendo? Mais uma questão. E aqui eu estou te mostrando questões de várias bancas diferentes e a ideia é sempre a mesma. Muda uma palavrinha aqui, outra ali, mas a ideia é sempre essa. Conjunto de documentos pode estar vinculado a uma pessoa ou uma instituição, comprova as atividades dessa entidade ao longo do tempo. Qual é essa definição? Arquivo. Bom, avançando mais um pouquinho, olha essa aqui, ó. O termo documento é utilizado para indicar toda a informação registrada em um suporte, suscetível de consulta, estudo, prova e pesquisa, pois comprova fatos, fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem numa determinada época ou lugar. Então, olha só, aqui a gente já está entrando em outra definição. Então, o que a gente viu até então, que arquivo é um conjunto de documentos.
Perfeito. Agora vem a definição. O que é um documento? Tá aí, outro conceito bem básico, que às vezes é até difícil a pessoa explicar. Então, muitas vezes eu pergunto o que é um documento, e as pessoas têm uma certa dificuldade. Documento é documento. É uma coisa tão básica que é até difícil de achar um conceito. Mas a gente vai ter que buscar isso aí. Então, o que a bibliografia chama de documento? Olha só. Então, documento é toda informação registrada, independentemente do suporte que foi utilizado para isso. Vamos detalhar melhor isso aqui? Então, olha só, documento é um conjunto de informações. Então, você tem um conjunto de informações registrada de alguma forma. Então, olha só, no momento que você registra uma informação, e registrar no sentido de quê? De anotar, de fixar em algum lugar. Então, você tem uma ideia, uma informação está na sua cabeça, você documenta isso anotando essa informação de alguma forma. Então você registra isso em algum tipo de material. E esse material é o que a gente chama de suporte. Olha só, essa palavrinha aqui muitas vezes complica a vida de muita gente, que às vezes pega a definição dessa e não sabe do que trata. Então documento é informação gravada em algum tipo de material e esse material é o suporte. Então olha só, o termo suporte significa o material que você utilizou para gravar ou registrar essa informação. Como assim? Como assim material, suporte? Vamos pegar aquele exemplo da sua certidão de nascimento. Quando seu pai te registrou no seu nascimento, ele foi no cartório, passou as informações para o funcionário lá do cartório e essas informações deram origem a um documento, que é a sua certidão de nascimento. Então, se você analisar a sua certidão, ela é formada pelo quê? Informações, então seu nome, local de nascimento, data, hora, nome do pai, nome da mãe, enfim. Então, um conjunto de informações registradas que formaram o documento que é a sua certidão. Qual o material que a sua certidão é feita? Então, o que nós teríamos aí? O papel. Então, olha só, você tem informação, você tem o suporte, que no caso da sua certidão de nascimento é o papel, formando o documento. Então, todo documento, ele é formado por esses elementos: informação e suporte material. Então, no momento que você tem esses dois elementos, você tem ali um documento. E é o que permite você arquivar essa informação. Porque imagine numa empresa, se as pessoas fossem só realizando suas atividades e gravando tudo de cabeça. Em algum momento você ia perder essa informação. Por quê? Porque a nossa memória ela falha. Então, às vezes a gente esquece as coisas que aconteceram e às vezes não vai lembrar lá na frente, para poder provar e rever alguma coisa. Então o ato de documentar é justamente registrar isso fisicamente. E você ter isso guardado em algum lugar que permita você buscar na hora que você precisa. Então isso é documento. E essa documentação acumulada forma os arquivos. O problema aí é o seguinte: então você viu que todo documento vai ter um suporte envolvido, um material físico que vai estar gravado aquela informação. Quando a gente pensa em arquivo, muita gente imagina que arquivo é só papel. Todo documento necessariamente vai estar em papel. Não é bem assim. Vamos avançar mais um pouquinho? Olha só, exemplos de suportes. Até porque o papel não existiu sempre, não. Então, se você pegar aí na história da humanidade, então você vai perceber que em determinado período, teve época aí que foi usada pedra como suporte. Então você pode ter informações gravadas em pedra. No Egito Antigo, conforme a gente estudou lá na 7ª série, você tinha o papiro como exemplo de suporte. Então uma planta aquática, que eles plantavam ali nas margens do rio Nilo e escreviam nas plantas, nas folhas dessa planta. Então o papiro durante muito tempo foi usado como suporte. Nós tivemos também o pergaminho, que é um material feito de couro, também muito utilizado na Idade Média para produzir documentos. E a partir de uns 1000 anos atrás, mais ou menos, os chineses inventaram o papel. Então o papel que no início era feito de tecido, hoje é feito de madeira, é um suporte que está aí há mais de 1000 anos como principal exemplo de suporte. Só que atualmente ele tem perdido muito espaço. Então se você analisar hoje em dia, a gente tem partido para quê? Para as mídias digitais. Então, olha só, a gente tem muita informação gravada hoje em dia em mídias. Então, o pessoal um pouco mais velho vai lembrar das fitas de vídeo, das fitas cassete, películas de fotografia, de filme, enfim. Então, você tem vários tipos de material onde você pode armazenar informação. Inclusive, quando eu digo que todo documento
envolve um material físico, muita gente questiona comigo o seguinte: mas informação digital, ela não existe fisicamente, ela é digital, ela é abstrata. Então não é bem assim. Então quando você acessa uma informação num sistema informatizado, ela está gravada em algum lugar. Então mesmo quando você, mas e a nuvem? A nuvem não é um objeto abstrato. Quando você acessa uma informação que está disponível na nuvem, ela está gravada fisicamente em um servidor de rede, em um HD, né, um local feito de metal, de silício, de plástico, enfim. Então, um material físico onde essa informação está gravada. Isso faz parte do arquivo da instituição? Faz. Então, muita gente imagina que no momento que você deixa de ter o papel e grava informação em sistema informatizado, deixou de ter arquivo, deixou de ter documento. Então, não é bem assim. A informação ela está arquivada, ela está gravada naquele material informatizado, que no caso é o exemplo de suporte. Então a gente tem que ampliar um pouquinho a ideia de documento e de arquivo. Então documento é toda informação registrada em qualquer tipo de suporte. Então se você for trabalhar, por exemplo, num arquivo histórico de documentos de 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás, você vai encontrar documentos em papiro, em pergaminho, em pedra, em argila, então não tem problema. Se você vai trabalhar num órgão público atual, que é o caso, você vai ter muita informação gravada em sistema informatizado, sem problema nenhum. Então isso também faz parte do arquivo da instituição e também vai estar arquivado, né, fisicamente, materialmente em algum lugar. Então, resumindo, arquivo é um conjunto de documentos que a empresa ou a entidade ou o indivíduo acumulou, e esses documentos são gravados em vários tipos de material que a arquivologia chama de suporte. Quer ver só? Olha só, exemplo de suporte: papel, fitas magnéticas, mídias digitais, né, CD, películas fotográficas, papiro, pergaminho, enfim. E você percebeu aí também o seguinte: quando a gente fala em guardar informação, não necessariamente essa informação estará em forma de texto. Então você pode também ter documento que armazena imagem, vídeos, enfim, qualquer tipo de informação em qualquer natureza. Tranquilo? Então olha só, olha essa questão aqui, ó. O suporte consiste no material físico no qual a informação é registrada. Então o que engana muita gente aqui, porque a pessoa parte do princípio seguinte: mas ele está falando que é um material físico. Então, se eu disser que o documento é gravado em meio digital, eu não tenho isso gravado fisicamente, o que não é verdade. Então, aquilo que eu comentei ainda há pouco, mesmo que você tenha informação em sistema informatizado, ela vai estar gravada em alguma mídia que existe fisicamente, está correto. Então, o documento ele sempre vai ter um material físico, que é chamado de suporte, onde essa informação vai estar registrada. Portanto, o item está correto. Mais uma. Assinale a opção que apresenta apenas exemplos de suportes. Ou seja, você vai ter que achar um item que te dá exemplos de materiais usados para gravar informação. Olha só, aqui a estante está errada, porque a estante não é um material que forma o documento. Aqui também nada a ver com gaveteiro. Aqui de novo, gaveteiro e estante. Então o suporte não é o móvel que você vai guardar o documento, é o material que você usou para criar o documento. Tá? Aqui nós temos a letra C. Papel, filme, para quem tem mais idade vai lembrar dos filmes fotográficos, né, que a gente usava na câmera fotográfica. DVD, que é uma mídia de pendrive. Ok, letra C é o item correto. Avançando mais um pouquinho. Arquivo é um conjunto de documentos, ok, produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, então uma instituição, por uma pessoa ou por uma família no desempenho de suas atividades, de acordo com as atividades, ok, independentemente, qualquer que seja a natureza, texto, som, imagem, ou suporte, que é o tipo de material. Perfeito. Essa questão aqui acabou reunindo tudo que a gente viu até agora. Então, item correto. E essa aqui? Para se definir um documento, então, para você ter uma definição do que é um documento, um aspecto essencial, importante, é a existência de um suporte. Então, você vai ter um material no qual os signos, as informações são registrados. Embora o tipo de suporte que você usou não vai influenciar na definição de se tratar ou não de documento. Então, o português aqui está um pouquinho complicado, mas o que ele está dizendo é o seguinte: para você ter um documento, você tem informação, e vai ter um suporte material. E o exemplo do suporte que você usou não interessa, vai ser documento do mesmo jeito. Perfeito, item correto. Então só complicou um pouquinho o jeito de falar,
mas a ideia é a mesma. Essa aqui, nos processos de trabalho, independentemente da natureza do negócio, ou seja, qualquer área que a empresa atue, as organizações públicas ou privadas produzem e recebem informações. E essas informações, no momento que são registradas, tornam-se documentos de arquivo. Perfeito. Tá aí, um exemplo prático de todos esses detalhes que a gente viu até agora. Os arquivos de uma organização pública podem ser constituídos por documentos originários das atividades meio e fim, ou seja, de qualquer área da empresa, e são produzidos em variados suportes documentais. Tem vários tipos de material, inclusive material digital. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o arquivo é constituído por documentos que tem a ver com as atividades da empresa, nas diversas áreas dela, em qualquer tipo de material, inclusive material digital. Perfeito. Bom, avançando mais um pouquinho. Função do arquivo. Vamos pensar em arquivo agora, naquele sentido de setor da empresa, na área da instituição que guarda a documentação. Qual é a função da área de arquivo? Então, olha só. A função do arquivo é guardar e manter organizados os documentos para que esteja disponível, né, para que as informações que ele tem guardado estejam disponíveis. Então, é uma coisa bem básica. Função do arquivo dentro da instituição. Guardar e organizar documento para permitir que a gente localize a informação. Então, é uma coisa bem simples, básica, mas que de vez em quando cai em prova. E é aquela coisa que às vezes é tão simples que quando aparece na prova a gente acha que é pega. Então, função básica do arquivo, guardar e organizar documento para permitir que você localize a informação. Assim como você já faz em casa. Mantenha o seu arquivo bem organizado para permitir que você localize a informação que você precisa. Então, olha só, com isso o arquivo atende a duas finalidades básicas. Então, vamos pensar o seguinte, quando alguém busca informação no arquivo, essa informação pode servir para quê? Então, num primeiro momento, essa seria a primeira e principal finalidade do arquivo. Ele vai servir à administração. Então, no sentido de subsidiar as atividades da empresa. E num segundo momento, a finalidade secundária é preservar a história para a posteridade. Então, quando a gente organiza arquivo, então essa documentação pode ter milhares de finalidades diferentes. Cada documento pode servir para alguma coisa. Mas, de forma geral, a gente pode dizer que os documentos têm duas finalidades. Ou ele serve, no primeiro momento, às atividades da empresa, ou, com o passar do tempo, preserva a história para a sociedade, para a posteridade. Isso aqui vai ficar bem mais claro de entender quando você estudar o ciclo de vida dos documentos. Mas é interessante ter essa ideia básica, até para poder chegar nesse assunto depois. Quando uma empresa organiza seu arquivo, ela está preocupada com o funcionamento dela. Então, ela vai guardar a documentação para quê? Para atender os funcionários, para atender ali os clientes da empresa, o administrador que tem que tomar a decisão, enfim, as pessoas que estão ali envolvidas no dia a dia da empresa. Ou seja, o arquivo é criado para guardar documentos que vão atender às necessidades da instituição. Ou seja, ele vai servir à administração, nesse sentido, atender às atividades administrativas, jurídicas da instituição no dia a dia. Com o passar do tempo, essa informação acaba se tornando histórica. Então, imagine se a gente quisesse saber como é que funcionavam as coisas 200, 300 anos atrás. Ou, às vezes, até mais do que isso. Onde é que você vai buscar essa informação? Nos arquivos da época. Vamos entender como é que era o sistema educacional há 200 anos atrás. Como é que era o sistema jurídico do país há 300 anos atrás. Como é que era a saúde pública na Europa 600 anos atrás. Onde é que você vai buscar isso? Nos documentos da época. Então você vê que os arquivos, com o passar do tempo, eles vão adquirindo caráter histórico. Apesar de que, no primeiro momento, esses documentos são guardados para atender as necessidades ali do dia a dia. Então, ou seja, grava bem isso. No primeiro momento, o arquivo serve à administração. Num segundo momento, ele passa a servir à história. O que muitas vezes a banca faz para tornar um item incorreto? Ele inverte isso aí. Então o examinador chega lá na prova e diz: os documentos de arquivo nascem para servir à história. Num segundo momento, passam a servir à administração. Errado. Aí a lógica é diferente. Primeiro o documento serve à administração. Com o passar do tempo, ele serve à história. E se não ficou tão claro isso para você agora, quando você for estudar o ciclo de vida dos documentos, você vai entender por que isso aqui é tão importante e por que isso não pode ser invertido. Vamos avançar mais um pouquinho? Olha lá, questão de prova. A principal finalidade do arquivo é servir à administração.
constituindo-se com o decorrer do tempo em base ao conhecimento da história. Perfeito, exatamente isso aí. Ó. Perfeito, ó. Primeiro serve a administração, depois serve a história. Compara com essa. Ó, muda a banca, mas continua falando do mesmo jeito. A principal finalidade do arquivo é servir a administração, constituindo-se com o decorrer do tempo em base ao conhecimento da história. Percebeu que é a mesma questão? Olha lá, ó. Exatamente a mesma questão. Portanto, item correto. E essa aqui, a principal finalidade do arquivo é servir como fonte para pesquisa histórica. Olha só como a banca inverteu agora. Então, a primeira e principal finalidade é servir a administração. Servir a história é uma finalidade secundária que vai aparecer no segundo momento. E essa aqui, o objetivo primeiro do arquivo, olha só, o primeiro objetivo, a primeira finalidade é servir a história. Não. Mais uma vez inverteu esse conceito. Mais um item incorreto. E essa aqui, desde a sua origem, ou seja, desde um primeiro momento, os documentos de arquivo são tratados, armazenados, conservados por razões culturais e históricas. E aí, no primeiro momento a questão é histórica? Não. Isso só vai acontecer no segundo momento. Olha só como esse item costuma ser invertido para ficar errado. E aquilo que eu comentei, quando você estudar o ciclo de vida dos documentos, você vai entender por que não pode inverter isso aqui. Vai ficar bem claro que a lógica tem que ser essa. A primeira e principal finalidade, servir a administração. Servir a história é uma finalidade secundária, vai acontecer no segundo momento. Olha esse aqui, ó. Ao organizar os documentos, o arquivo atende fundamentalmente a duas finalidades, que são servir a administração e servir a história. Perfeito. Agora sim. Tá aí as duas finalidades pelas quais a gente organiza os arquivos. Bom, então nós tivemos aqui um módulo para falar de alguns conceitos bem básicos na área de arquivologia, que são conceito de arquivo, conceito de documentação, conceito de suporte, função e finalidade do arquivo. Bom, são assuntos até relativamente simples, mas que na hora que aparece na prova a pessoa fica meio com o pé atrás. Na hora que você vê uma questão, o arquivo deve organizar bem os documentos para que o usuário localize e acesse a informação que necessita. É aquele tipo de questão que você vai achar até que é pega, mas não. Então, de vez em quando aparece esse tipo de questão e são questões simples, mas que você tem que estar preparado para elas. Bom, então aí nós tivemos esses conceitos básicos e depois a gente avança mais no nosso curso, vendo mais assuntos cobrados para você ficar aí afiado nessa matéria. Bons estudos e até a próxima.